Olá, meus queridos irmãos, muito prazer falar com você nesta quarta-feira. Acabou o feriadão? Vamos voltar para a vida, né? Eu quero hoje dar continuidade à nossa epístola de Judas. Vamos andar mais um pouquinho. Tem um assunto bem interessante para a gente tratar hoje. Vamos orar. Em seguida, nós vamos meditar na palavra de Deus, ok? Obrigado, Senhor, por mais este momento. Pedimos tua ajuda para o estudo que temos. O Senhor nos abençoe, que o Senhor fale conosco e que esta palavra, Deus, sirva de encorajamento, de ensino a cada um de nós. Muito obrigado por tudo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Vamos lá então, hein? Judas só tem um capítulo, tá bom? A gente vai ler o verso 8 a 10, tá bom? Presta atenção. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem, por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Muito bem, então vamos lá. Bom, nós já temos falado que Judas escreve para alertar a igreja contra falsos mestres que estavam infiltrados. A gente falou sobre isso bem no começo do livro, né? E aí então Judas, ele relembra exemplos de juízos de pessoas que receberam essa disciplina de Deus, tá bom? Por causa de deixarem a palavra de Deus. Então ele cita o próprio grupo incrédulo de Israel, ele cita anjos rebeldes, ele fala sobre Sodoma e Gomorra. E agora, então, nestes versos de 8 a 10, ele descreve o caráter desses homens. Por isso que os versos de 8 a 10 mostram 3 marcas perigosas na vida das pessoas: a corrupção moral, a rebeldia contra a autoridade e a própria arrogância espiritual. Então, nesses 3 versos, Judas vai tratar um pouquinho sobre o perigo da rebelião espiritual. Então, a gente vai pensar em algumas questões, tá bom? Dentro destes 3 versículos, tá? A primeira questão a se pensar é que a espiritualidade sem submissão produz corrupção, tá bom? A espiritualidade sem submissão produz corrupção. Isso se encontra aqui no verso número 8. O texto diz: contudo, também estes sonhadores contaminam a carne, rejeitam a autoridade e difamam dignidades. Tá? Vamos pensar um pouquinho em cada palavra aqui desse texto. Primeira palavra, sonhadores. No grego, significa pessoas que alegam revelações especiais. Eles baseavam seus ensinos em experiências subjetivas, não na verdade revelada. Tá bom? Então, estes sonhadores que faziam revelações especiais. Muito bem. Eles contaminam a carne. Aqui, gente, refere-se à imoralidade e vida libertina desses líderes. Diz o texto também que eles rejeitam a autoridade.
é uma rejeição da autoridade divina e espiritual. E o texto diz que eles difamam dignidades, ou seja, eles falam com irreverência sobre realidades espirituais. Então está aqui o caráter destes sonhadores, ou seja, destes homens que procuram manter uma espiritualidade sem submissão. E o resultado disso é a corrupção no meio da igreja. Eu acho que vocês têm conseguido entender o quanto que Judas se preocupa com a pureza do evangelho. Por isso que ele está aqui, batendo bastante nesta tecla, mostrando o quanto que o evangelho pode sofrer com estes falsos mestres que se infiltram dentro da própria igreja. Tá bom? Muito bem. Uma outra questão que Judas trata se encontra no verso número 9. Diz aqui o seguinte: a autoridade espiritual sem humildade produz rebelião. E esse verso ele é muito polêmico, muito discutido hoje no meio acadêmico. Diz assim: mas o anjo Miguel, quando contendia com o diabo, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Então nós temos aqui algumas questões para pensar, porque é interessante, o arcanjo Miguel contendia contra o diabo, e diz o texto que eles disputavam a respeito do corpo de Moisés. Judas introduz um assunto sem muito contexto. Ele simplesmente ele joga uma informação, mas é uma informação muito importante. O que o diabo estava disputando o corpo de Moisés? Não é? É uma coisa assim, realmente, é uma passagem muito polêmica, tá ok? Em primeiro lugar, a gente pensa na astúcia do diabo, né? Tentando intervir, inclusive, em relação ao próprio corpo de Moisés. Eu não sei o que o diabo queria fazer com o corpo de Moisés. Não sei. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê o arcanjo Miguel sendo aquele príncipe do povo de Israel. Você vê que até na hora da morte, até o nosso corpo, você percebe o zelo que Deus tem com a nossa vida, tá bom? Neste caso aqui, com o nosso corpo, tá ok? Então aqui é um assunto super polêmico, difícil, mas tem coisas aqui que nós não temos como explicar para vocês com detalhes, porque é um assunto que ele coloca aqui, mas claramente a gente vê essa disputa entre eles. Vamos lembrar que Miguel e o diabo, tudo indica que eles têm patentes como anjos, eles têm patentes iguais. Porque se Miguel tivesse uma patente maior, Miguel simplesmente falaria com o diabo e ele ia embora, né? Mas é interessante que Miguel teve que apelar para uma autoridade maior. Por isso que ele diz: o Senhor te repreenda. Então, meus queridos, é importante que aqui nós temos informações da angelologia, né? Nós temos informações do passado sobre esses interesses que o diabo tinha em relação ao corpo de Moisés, mas Deus não permitiu que ele tocasse no corpo de Moisés. Não sei se ele queria de alguma forma maltratar o próprio corpo de Moisés, e Deus não permitiu isso. Tem muitas questões polêmicas aqui que estão até escondidas para nós, tá ok? Mas o que mostra para nós o texto é que havia uma discussão e que Miguel ele buscou uma autoridade maior, a própria pessoa de Deus, para repreender
Satanás, tá bom? Veja que Miguel, mesmo sendo um arcanjo, ele não agiu com arrogância. Ele não usou autoridade própria, mas ele apelou para a autoridade do Senhor. Por isso que o verso 9, ele não está tentando trazer o que fizeram com o corpo, o que não fizeram. Não. O contexto fala de autoridade. O assunto do verso 9 não é o corpo de Moisés e nem a disputa. O assunto do verso 9 é a questão da autoridade. Se Miguel demonstrou reverência, quanto mais nós devemos agir com temor. E nós também devemos agir com autoridade espiritual. Mas aqui não é uma autoridade arrogante, mas é uma autoridade humilde. A autoridade de Satanás é uma autoridade arrogante. E essa autoridade arrogante gera para nós rebelião, tá? Então, o assunto do verso 9 é muito mais sobre autoridade. Entretanto, Judas deixa escapar para nós este episódio, essa disputa, tá ok? Eu não sei o que o diabo queria fazer com o corpo de Moisés, mas o fato é que Miguel não permitiu e Miguel disse: o Senhor te repreenda. Com certeza, naquele instante, o diabo ele foi repreendido, não é? E foi colocado de lado em relação às suas intenções. Tá bom? Vamos lá para o verso 9. Verso 9 temos mais uma questão para tratar. E aqui é a racionalidade sem a verdade da palavra de Deus produz insensatez. Por isso que o verso 10 ele diz: estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam. E quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Interessante. A racionalidade sem a verdade da palavra de Deus produz insensatez. Algumas questõezinhas aqui dentro desse verso 10. Veja que eles falam do que não compreendem. Eles agem guiados apenas por instinto. Eles tornam-se espiritualmente degradados. Terrível, não é? A condição espiritual destes que estavam infiltrados dentro da igreja. A palavra grega aqui, este verso 10, ela indica um comportamento irracional, como animais guiados apenas por impulsos, né? Em outras palavras, falta uma racionalidade, mas com a palavra de Deus e não sem a palavra de Deus. Porque essa racionalidade sem a palavra de Deus produz o que? Insensatez, que é exatamente aquilo que a gente percebe. Bom, vamos lá, vamos fechando aqui o nosso assunto. Algumas verdades centrais nós temos nesse texto são as seguintes. Primeiro, a revelação pessoal, ela não substitui a palavra de Deus. Rebeldia espiritual sempre precede decadência moral. Arrogância diante das coisas espirituais é sinal de cegueira. Humildade é marca do verdadeiro servo de Deus. Tá bom? Por isso, meus queridos, cuidado com ensinos baseados apenas em experiências subjetivas. Submissão à autoridade da palavra é ponto importantíssimo. Reverência nas coisas espirituais, vida santa como fruto da verdade. Por isso que nós pregamos e ensinamos a palavra de Deus, nós não nos cansamos disso, porque nós percebemos o quanto, meus queridos, que a palavra de Deus, o quanto que o Evangelho tem sido
prejudicado. Bom, vamos lá, vamos concluir aqui a nossa palavra. Judas nos mostra que a fé verdadeira produz santidade. A falsa espiritualidade produz orgulho. E a irreverência, ela é sinal de decadência. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago capítulo 4, verso número 6. Vamos fazer uma pergunta para a gente poder encerrar? Estamos vivendo uma fé fundamentada na palavra ou guiada por impulsos e experiências? Pense sobre isso. Estamos vivendo uma fé fundamentada na palavra ou somos guiados por impulsos e experiências humanas? Gente, permanecemos na verdade, com temor e reverência. Tá bom? É isso que Deus deseja para a nossa vida. Deus te abençoe. Forte abraço e um beijo no coração. Tchau.